dar as boas-vindas, né, a todos vocês que se dispuseram a rezar conosco essa noite, essa nossa vocação laical. O CNLB, o nacional, ele completa 50 anos em 2025. E nós estamos, então, vivenciando o momento de trido, né? Nós estamos chamando. 3 anos de preparação para esse grande jubilar, esse grande ano jubilar de 2025. Então, a nossa Assembleia, nesse ano de 2023, quando nós celebramos lá no túmulo de Dom Helder, nosso primeiro ano jubilar, com a reflexão sobre a nossa profecia. E, nesse ano também, em comunhão com toda a nossa igreja no Brasil, nós estamos vivenciando o 3º ano vocacional. Então, é um motivo para que nós, enquanto leigos e leigas, possamos, então, refletir e celebrar a graça e a missão de sermos, então, cristãos, leigos e leigas. Nós sabemos dos numerosos e complexos desafios que nós vivemos no mundo atual e o quanto que nós, leigos e leigas, conscientes da nossa vocação, somos chamados a fazer a transformação nessa sociedade tão dividida. Por isso que nós queremos, desta forma, que nas várias instâncias, e aqui nós, no nosso Regional Sul 1, convidamos essa noite para que nós pudéssemos, então, rezar e sermos, né, como nos chama lá no documento 94 da CNBB, para que nós possamos, então, ser a expressão da encarnação do Reino de Deus no hoje de nossa história. Nós desejamos, então, que a palavra celebrada, ela nasça em nós como verdadeiros discípulos e que nós possamos, então, sermos testemunhas do Cristo ressuscitado e possamos, então, abrir o nosso coração ao chamado, que é a nossa grande vocação, de sermos leigos na igreja e no mundo, sendo uma igreja sinodal, né? E como o documento do ano vocacional nos convida, para que a gente possa aquecer os nossos corações e colocar os nossos pés a caminho. Então, nesse sentido, é que nós nos reunimos hoje e vamos, então, cantar, rezar, refletir essa nossa vocação laical. Nós vamos, então, iniciar com esse refrão, e a Dalva vai nos ajudar. A Dalva ia nos ajudar, porque ela acabou de cair. É um refrão cantado, né? Eu acho que Vou tentar puxar aqui, Fátima. Faz favor. Senhor, chamaste-me, aqui estou. Chamaste-me, aqui estou. Oh, 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 oh. Chamaste-me, aqui estou. Senhor, chamaste-me, aqui estou. Chamaste-me, aqui estou. Oh, oh, oh. Chamaste-me, aqui estou. Então, que cada um possa responder esse chamado, né? E com os corações ardentes e pés a caminhos, possamos, então, viver a nossa vocação como graça e missão. É o convite para esse 3º ano vocacional.
Ao pensarmos em vocação, imediato, nós imaginamos a vocação aos ministérios ordenados e a vida religiosa consagrada. Porém, na verdade, vocação é um chamado a todos e está diretamente ligada à consciência missionária, sendo ela uma resposta que conduz à santidade. A Igreja, nesse sentido, é continuadora da missão de Cristo e chamada à saída de si para o serviço ao reino, conforme o texto do ano vocacional, desse terceiro ano vocacional, nos convida a refletir. Todo o povo de Deus é povo santo, missionário, seguidor e testemunha viva de Jesus Cristo. Com essa alegria de sermos discípulos missionários de Jesus de Nazaré, cantemos, nos acolhendo mutuamente. Pela graça de Deus, sou aquilo que sou. Leigo na igreja, membro do corpo de Cristo Jesus. Leigo na igreja, membro do corpo de Cristo Jesus. O caminho que agora eu ando, nem sempre é fácil de andar. Mesmo assim, sigo caminhando, certo de um dia chegar, nem que demore. Leigo na igreja, povo de Deus, hei de ser assim seja, nem que demore. Leigo na igreja, povo de Deus, hei de ser assim seja. Muitas vezes eu me pergunto onde o caminho vai dar. Mas ao ver que Jesus vem junto, sigo este meu caminhar. Nem que demore, leigo na igreja, povo de Deus, hei de ser assim seja. Nem que demore, leigo na igreja, povo de Deus, hei de ser assim seja. Sonho às vezes que sou fermento que faz a massa maior. Sou o sal que alimento, dá melhor o sabor. Nem que demore, leigo na igreja, povo de Deus, hei de ser assim seja. Nem que demore, leigo na igreja, povo de Deus, hei de ser assim seja. Então, agora, aprofundando o tema, nós vamos ver que o batismo, graça fundamental e primeira, que nos constitui povo de Deus, é marca que não pode ser apagada e nos insere na comunidade de fé. O corpo de Cristo, que é a igreja. Cristãos leigos e leigas são os homens e mulheres que, ao serem marcados pelo batismo, tornam-se sujeitos eclesiais, de forma plena, diferindo-se dos ministros ordenados e da vida religiosa consagrada em sua vocação, constituindo-se na maior parcela do povo de Deus. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, levai aos povos todos
o amor, meu dom fecundo. Teu reino, ó Jesus Cristo, queremos propagar, seguindo teu exemplo, o mundo transformar. Em função de sua condição própria, por estarem inseridos de forma mais plena dentro do tecido social, mundo do trabalho, educação, cultura, comunicação, políticas públicas, economia, são os cristãos leigos e leigas chamados a transfigurar por dentro as estruturas sociais, aperfeiçoando a ordem temporal, cabendo a eles a tarefa privilegiada de serem os portadores da Boa Nova, artífices de um outro mundo possível, a civilização do amor. Mateus. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Levai aos povos todos teu amor, meu dom fecundo. Teu reino, Jesus Cristo, queremos propagar, seguindo teu exemplo, o mundo transformar. Diante da vasta realidade em que os cristãos leigos e leigas possuem como campo de ação, destacamos a necessária dimensão da profecia, que deve ser parte integrante da vida laical. Ser profeta é saber ler os acontecimentos com os olhos de Deus. É ter um olhar mais profundo sobre a realidade que nos permita compreender a vontade de Deus em nosso momento histórico. Ser profeta é captar as moções do Espírito para o nosso tempo. Por isso, o profeta anuncia a boa nova do reino e denuncia tudo aquilo que contraria o projeto de Deus, que é justiça, paz e fraternidade no mundo. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, levai aos povos todos o amor, meu dom fecundo. Teu reino, ó Jesus Cristo, queremos propagar, seguindo teu exemplo, o mundo transformar. Na 41ª Assembleia Geral do CNLB, realizada em junho de 2023 em Recife, fomos convidados a não deixarmos morrer a profecia, o que implica manter vivo nosso compromisso com o Evangelho. Motivados pela vida de Dom Helder Câmara, fomos impulsionados a encarar os desafios sem medo de anunciar o reino e denunciar os sinais de morte que o impedem de se prefigurar na terra, com alegria e firmezas evangélicas. Pensar em nossa vocação laical é assumir nosso compromisso sócio-transformador, sermos sal e luz nos areópagos modernos. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, levai aos povos todos o amor, meu dom fecundo. Teu reino, ó Jesus Cristo, queremos propagar, seguindo teu exemplo, o mundo transformar. Então, vamos cantar essa aclamação ao Santo Evangelho, que irá agora
falar ao nosso coração. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 5, versículos do 13 ao 16. Vocês são... Pode ir, Luiz. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal perde o gosto, com que poderemos salgá-lo? Não serve para mais nada. Serve só para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não podem ficar escondidas uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha, e sim para colocá-la no candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também, que a luz de vocês brilhe diante dos homens, para que eles vejam as boas obras que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que estás no céu. Palavras do Senhor. Glória a Deus, Senhor. Acho que neste momento, vocês poderiam colocar no chat aquela palavra que mais te tocou no coração deste evangelho, colocar uma reflexão, algo que te faz caminhar a partir desta palavra, te dá uma força, um ânimo novo para o nosso agir, para o nosso ser cristãos leigos e leigas. Então, vamos compartilhando aqui no chat aquele trecho desse evangelho que fala mais forte no nosso coração. Enquanto isso, nós vamos seguindo e acompanhando também as reflexões de vocês. Pensando, então, no que cada palavra dessa vem nos dizer, vem nos iluminar, nos provocar, principalmente, né? Nós precisamos, então, entender como que é a nossa fé e a nossa vida em resposta a essa nossa vocação. A vocação laical se exerce de forma plena por conta da condição própria dos cristãos leigos e leigas no meio do mundo, assumindo todas as realidades da vida, seja na família, no trabalho, no lazer, na política, no relacionamento humano e tantos outros ambientes. É para santificar o mundo que somos chamados. Esse é o nosso lugar teológico, não somente sociológico ou antropológico, disse São João Paulo II na exortação apostólica pós-sinodal Christis Fidelis Lait. Então, para que a gente possa aprofundar esse nosso campo de atuação específico enquanto leigos e leigas, nós discutimos muito durante o ano do laicato, né, o documento 105, que ele vai nos trazer esses vários areópagos, esses vários espaços em que, como leigos e leigas, nós somos chamadas a
darmos o nosso testemunho de cristão, né? A colocar a nossa fé em prática como uma prática social, e não uma fé egoísta, né? Mas que a gente sempre possa pensar que nós somos parte de um todo, e como Francisco nos disse tão recente, tudo está interligado, né? Então, tudo que fazemos ou tudo que recebemos é reflexo ou reflete em alguma coisa, assim como as nossas ações, né? Então, para que a gente pudesse, nessa noite de hoje, fazer essa reflexão da nossa missão enquanto leigos e leigas, em resposta a esse chamado à nossa vida no mundo, nós poderíamos refletir se pelo batismo cada pessoa recebe um chamado que provoca uma resposta, né? Após esse processo de discernimento vocacional, como é que a gente então pratica essa nossa vocação, né? Como é que nós estamos mostrando ao mundo e às pessoas a nossa resposta de vocacionados leigos pelo nosso batismo? Tá? São 3 questões aqui colocadas, 4 questões, na verdade, colocadas aqui para nos ajudar nessa reflexão. Eu vou dizer as 4 e a gente depois pode partilhar, porque uma sempre nos engata numa outra, né? Porque também nos questiona. Os cristãos leigos e leigas, em função da sua condição, têm um chamado específico. Mas quais seriam, então, as características específicas dessa nossa vocação laical, né? Que nos difere da vocação ministerial, sacerdotal, religiosa? Concretamente, como que nós, leigos e leigas, podemos contribuir para a transformação da sociedade? Se somos chamados à santidade, como contribuímos para santificar o meio em que nós vivemos? E no que será que consiste essa dimensão da profecia na missão nossa de leigos e leigas? Então, quem quiser pode aí levantar a mãozinha e a gente vai aqui dando a fala às pessoas que desejarem, então, compartilhar, né, um pouco dessa reflexão com os demais. Enquanto ninguém levanta a mão, eu vou dizer de uma experiência, né, minha, um testemunho, inclusive, poderia dizer assim. Como leiga, como uma mulher trabalhadora, eu sempre fiz questão de participar do sindicato da minha categoria. Trabalhei por mais de 30 anos em uma indústria e sempre fiz questão de participar ativamente do mundo do trabalho no sindicato, como alguém que entendia que estar naquele espaço coletivo era uma oportunidade de trabalhar a minha vocação laical, né? Estar naquele local, naquele espaço, era a oportunidade de ajudar outros trabalhadores, talvez nem conhecidos, porque a fábrica em que eu trabalhava tinha uma estrutura muito boa, mas pensando em outras fábricas menores em que os trabalhadores não tinham as mesmas condições de trabalho, né? Então, eu entendia que o sindicato, enquanto associação dos trabalhadores, era um espaço para que nós
pudéssemos, então, fazer esse trabalho de conscientização e de reivindicação, inclusive. Então, acho que ser profeta nos dias de hoje é a gente também estar nesses espaços, por mais espinhosos que às vezes possa parecer, né? Mas é estarmos nele e sempre com esse espírito da busca do bem comum. E o ser profeta, como nos disse aqui o texto, é olhar com os olhos de Deus. Então, é olhar para algumas situações e dizer, será que isso agrada a Deus? Né? Será que como é que eu posso contribuir para que isso seja diferente e que isso possa agradar mais a Deus? Então, eu vejo que na minha vocação laical, além de todos os trabalhos em que a gente fez dentro da igreja, né, trabalhando na liturgia, na catequese, na messe, um monte de coisa, na coordenação, no CPP, no CDP, né? Além de tudo isso, além da família, né, que nós já estamos inseridos no nosso dia a dia, o mundo do trabalho me proporcionou, né, também exercer a minha vocação laical. E fruto de tudo isso, me fez caminhar para que nesse ano nós tivéssemos a eleição do sindicato e estou me preparando para assumir a presidência do sindicato, ou seja, então são chamados em que a gente também vai dando essa resposta de dizer, Senhor, eis-me aqui, né? Então, mesmo sabendo, diante de tantas dificuldades, eu peço, sim, a oração de todos, para que, mais uma vez, a gente possa ter um testemunho de um cristão, né, nesse mundo também muito masculino, né, muito truculento e também muito estigmatizado, no sentido de que, né, tem, assim, não tem, muitas vezes, uma boa aceitação dentro do próprio mundo do trabalho. Então, são desafios muito grandes e que eu peço a Deus que me ajude. E aí, deixo mais alguém falar, senão ninguém fala, né, gente? Vamos lá, pode falar, Marta. Olha, eu acho que, como a Fátima já colocou aí sobre no mundo da sociedade, no mundo do trabalho, eu tenho como vocação que o batismo deixou a cada um de nós, todos nós somos vocacionados por Deus. Através de tudo que a gente faz, em Deus do lixo que a gente recicla, em Deus da nossa família, né? Então, eu acho que muitas pessoas falam assim, eu não tenho vocação para isso, eu não tenho vocação para aquilo. Mas a gente tem que colocar que, através do nosso batismo, Deus nos chamou a uma vocação, ele não especificou a qual vocação. Né? Muitas das vezes a gente pensa que é religiosa, outra, eu não sirvo para isso, mas muitas donas de casa aí exercem a sua vocação no batismo através da vida familiar, de cuidar dos seus filhos, de lutar pela saúde. Então, eu acho que o batismo que nós recebemos, ele nos deu a possibilidade de transmitir a nossa vocação de diversas maneiras, de diversas formas, né? A gente tem, como a Fátima falou, de várias, da sociedade, do trabalho, mas muitas pessoas, muitas mães de família nunca às vezes nem sabem assinar o próprio nome, mas tem uma vocação muito importante, a vocação de mãe, né? A vocação de guiar seus filhos no caminho certo. Então, eu acho que o batismo deixa para nós vários tipos de vocação. Através do nosso batismo, somos convidados a exercer essa vocação linda que cada um e cada uma tem. Que bonito, é isso mesmo. Que bom. Quem mais gostaria? Pode levantar a mãozinha ou abrir o microfone, contar um pouquinho da sua experiência.
Daqui a pouco nós vamos ler ali no chat também, tem vários comentários muito bonitos. Tá bom, Marco. Eu gostaria mas de... você caiu. Oi, Dalma. Deixa eu vou falar brevemente, porque eu estou só caindo aqui hoje. Não, eu só queria, assim, ressaltar que a gente está vivendo, principalmente agora, por toda essa motivação do Nacional, essa questão da profecia, né, que é uma das temáticas desse ano, no caminho desse ano do ano jubilar, né, do nosso Conselho de Leigos. E então, assim, que a gente pudesse, dentro dessa dimensão batismal da nossa vocação, a gente destacar sempre, né, em todos os dias, em todos os momentos, em tudo aquilo que a gente é convocado, a questão da profecia, né? Porque a gente quer sempre colocar aquele canto na nossa cabeça. Se a gente cala, até as pedras vão falar por nós, se nós tivermos com o coração aberto, com os pés de fato a caminho, o coração ardendo mesmo, que é o ano vocacional provoca isso, a gente vai conseguir, de fato, que as pessoas entendam, né, a nossa missão e a nossa vocação. Então, que a gente não perca de vista nunca a nossa profecia. Eu estou trabalhando num campo difícil, né, que é um campo de famílias e crianças, né, crianças, adultos, adolescentes vulneráveis, e a gente tem, então, cada história, assim, muito triste das famílias, né, família que não protege, que não cuida, e a gente está ali envolvido também, inclusive, com o conselho tutelar. Então, é tão difícil, mas a gente se coloca ali, diante de tudo isso, né, com a questão da vocação que a gente tem. A Helena está com a mão levantada. Boa noite, eu sou da paróquia Santo Antônio de Lisboa, aqui de Tambaú, na Paraíba, e em João Pessoa. E assim, eu vejo a nossa missão muito importante, às vezes a gente pensa assim, que, como a colega falou aí, que a gente está distante, a gente não tem capacidade, mas às vezes até no ambiente familiar, a gente pode dar o nosso testemunho, né? No nosso ambiente de trabalho também. Quando a gente é solidário com o outro, né, na hora que a gente está lá trabalhando, esquecer que a gente, cristão, a gente está em todo o universo, em todos os ambientes onde a gente participa, né? E às vezes a gente está num ambiente de trabalho, a gente vê o nosso colega sufocado e a gente está lá de braço cruzado, nem ajuda. Cadê nossa missão, né? De dar o testemunho ali naquele momento e de ajudar e perguntar, né? Se fazer presente naquele momento. Você precisa de alguma coisa, né? Às vezes a gente pensa que a pessoa está querendo só coisas materiais, mas às vezes a pessoa está precisando de uma palavra e a gente deixa de dar o nosso testemunho. Eu vejo por aí também. A nossa missão de leigo, em todos os momentos da vida da gente, a gente pode dar esse testemunho quando necessário, porque as pessoas precisam. Muitas vezes não é nem do material, mas está precisando de um apoio, de uma palavra, e a gente deixa de dar. Eu vejo por aí. Fico feliz de estar compartilhando com vocês. Muito obrigada, nós que agradecemos essa contribuição. E como aqui nos é proposto que a gente pudesse visitar, né, lá o documento 105, lá desses números do 250 ao 273, ele vai trazendo esses vários areópagos em que nós somos chamados no mundo a darmos o testemunho. Mas antes ainda, eu vou citar só alguns trechinhos aqui, em que o Papa emérito na época, o Bento XVI, ele nos coloca assim, que o sacramento da Eucaristia tem um caráter social, né? Depois ele vai falando outras coisas, ele diz: a Igreja não deve ficar à margem da luta pela justiça. Depois, mais à frente, nós ainda somos chamados a... Diz assim: é preciso denunciar as circunstâncias que estão em contraste com a dignidade do homem, que a Igreja deve inserir-se na luta pela justiça, né? Que nós não podemos ficar
inativos perante certos processos. E ele diz assim, a partir da Eucaristia nasce a coragem profética. Então, ou seja, de fato, muitas vezes não é fácil a gente ir contra uma sociedade consumista, uma sociedade globalizada, não é fácil mesmo, mas é preciso que, pelo batismo e pela Eucaristia, nós sejamos tão íntimos com Cristo e com o seu projeto que a gente arrisque, né? Que a gente se arrisque a ser diferente. Então, e aí essa diferença a gente faz nos vários ambientes, que é justamente o que o documento nos traz. E diz que a família é o areópago primordial, ou seja, o primeiro, né? É justamente onde tudo começa, inclusive onde nos formamos como pessoa e onde nós temos as nossas referências primeiras e principais, né? Então, depois ele vai trazer os outros espaços, e o espaço da política, muito importante, em que muitos leigos e leigas, com tanta dificuldade, vivem essa missão, no meio da comunicação, da educação e da cultura, das comunicações, o cuidado com a nossa casa comum, e tantos outros, né? Hoje, a questão a pobreza, a luta pela paz, a promoção da mulher e da criança, nossa juventude, as pessoas em situação de rua, os refugiados, os migrantes. Então, hoje existe uma demanda muito grande em que nós somos chamados a sermos, então, testemunhas, sal e luz nesse mundo, ou seja, fazer a diferença, né? Então, quando o documento refletivo aqui nos pergunta qual seria, né, quais as características específicas da nossa vocação laical, ora, é o chamado que cada um de nós tem naquilo que lhe é mais peculiar, naquilo que lhe é mais no mundo em que ele vive, né? Então, tenho que tem essa vocação mais na própria música, na cultura, no trabalho, e assim vai. Então, que nós possamos hoje rezar para que, como leigas, como leigos, sejamos profetas, né, da paz e da justiça. Se a gente precisar denunciar para que isso aconteça, que tenhamos coragem e sabedoria. Bom, acho que a gente pode... Célia, você tem alguma coisa aqui no chat? Eu vou ler algumas coisas do chat, que tem coisas muito belas aqui. Legal. Mas eu queria dizer assim que é super importante quando a gente entende a vocação como um chamado de Deus. Ele nos chama, e quando ele nos chama, ele não olha assim quais são as nossas habilidades, vamos dizer assim. E no caminho, na resposta, no sim, ele vai mostrando para nós onde é que nós vamos servir, né? O primeiro momento é sempre o momento da abertura, da resposta, e diante desse projeto tão grandioso que ele nos coloca nesse mundo, nessa história, né, com todas as coisas boas e ruins que tem, ele vai nos colocando em tantos lugares que a gente nem imagina que nós fôssemos capazes de dar aquela contribuição naquele lugar, ou como mãe, como filha, como esposo, enfim, como professora, como um profissional. E por isso que o documento 105 vai dizer, né, que os cristãos têm os olhos luminosos, né, corações sábios e olhos luminosos, porque aonde tiver, deve ser essa oficina de oração, essa oficina de trabalho. E aí, então,
só para a gente não confundir, né, a oração, a vocação como um dom, porque o dom eu descubro, e a vocação Deus me chama, e Ele chama a todas e todas nós. Então, é tão bonito quando também nós vamos fortalecendo, né, essa nossa vocação como sujeitos eclesiais, ou seja, nós somos essa igreja onde nós estivermos, como povo de Deus a caminho. E aí eu acho que a gente precisa cada vez mais fortalecer, né, nos animar, nos motivar, mas caminhar juntos. Esse é o melhor jeito de se fazer, né? Para que a gente não se sinta sozinhos, esmorecidos na caminhada. É tão bonito quando nós temos ali, o próprio Jesus disse, né, onde 2 ou 3 estiverem, certamente vão fortalecer mais o seu caminho, a sua fé, porque Ele está ali no meio deles. Então, né, que a gente possa seguir assim também. Cacá, pode falar. Eu sou a Karina, sou da Diocese de Lins. Quando a gente fala no leigo, e hoje na nossa igreja, é muito difícil as pessoas entenderem essa localização do leigo, como vocês colocaram. E eu vejo que muitas vezes as pessoas acham que é só durante a celebração, só durante a missa, só durante, eu sou vocacionado a ministro da música. Eu sou ministro da Eucaristia. E para nisso. E quando saem dali, elas ofendem a pessoa da portaria do prédio, eles ofendem a mulher que limpa a casa, ofendem o morador de rua, chuta, põe fogo. Essa semana nós tivemos um esfaqueamento do morador de rua em Marília. Muito triste, coisa muito triste. E aí a gente se pergunta onde estão os cristãos, onde estão os leigos? Porque é fácil falar assim, a igreja tem que estar lá. Aí o pessoal fala assim, mas se o padre não for, eu não vou. Mas, sabe? E é uma coisa que chama muita atenção, porque aonde a gente está, a gente tem que dar flor onde a gente é plantado. Então, eu trabalho numa unidade prisional. São 700 e poucas mulheres que estão sob nossa tutela. São mulheres que, por diversas situações, estão lá dentro. Mas eu também tenho os funcionários, eu também tenho as pessoas que trabalham comigo, que são meus iguais, e todas essas pessoas têm problemas. E nós, como cristãos, temos que ser essa luz, esse sal, para dar um tempero diferente nessa vivência no dia a dia. Ou, se eu não estou lá, está no lar, trabalhando no meio dos meninos que estão saindo das drogas, não estou em lugar nenhum desse, mas eu estou no banco. Chega uma pessoa numa fila, e essa mulher está com uma criança de colo, e eu tenho um pouquinho mais de tempo, eu posso dar o lugar para ela. Tem gente que briga por causa disso. E nós, como cristãos, temos que começar a dar uma nova forma, porque o reino de Deus está aí. Só falta enxergar, aprender a viver. E os leigos são esses que dão sabor a este reino, para ele não ficar insosso. Um reino onde é palatável, é doce, é salgado, tem gosto. Até a água, quando a gente está com muita sede, ela tem um sabor diferenciado. Que nós sejamos pelo menos a água. Que nós, como os leigos, saibamos ser esse tempero no meio do mundo, do reino de Deus. Muito obrigado, Karina. O Alaete levantou a mão, pode dizer. Muito importante isso que você falou agora sobre o alimento, né? Eu tenho uma turma de 48 jovens, trabalhando com eles há 12 anos, e eu sempre lembro a eles, né, que é muito importante participarmos da Santa Eucaristia, nos alimentarmos, mas e também digo a eles mais ainda, que a missa ela não termina com a bênção final. A missa nós damos continuidade lá fora, com as nossas atitudes. Isso é muito importante. É lá
fora no âmbito tão violento que a gente muitas vezes vive, que a gente demonstra que somos de Deus. Nós somos, por isso que dissemos, né? Nós somos sal e luz. Jesus disse que vocês sejam sal e luz. Com as nossas atitudes, onde a gente vive, numa sociedade, muitas vezes, rodeadas de drogas, rodeadas de alcoolismo, famílias desestruturadas. E como é que eu vou ser sal e luz para esse povo? O alimento, eu estava até comentando esses dias com um grupo, inclusive a pastoral da família, que um grupo que vive no pé do padre na missa e não tem a missão, não adianta de nada. A gente tem que se alimentar, é um momento muito importante participarmos das missas, porque é lá onde nos alimentamos, onde nos fortalecemos, alimentamos a nossa fé, a nossa caminhada como leigos, mas uma das grandes atitudes que nós temos na sociedade, é lá fora. A gente demonstrar que nos alimentamos da Eucaristia e que somos de Deus e que somos vocacionados para também transmitir essa palavra de Deus e santificar um povo que muitas vezes não quer escutar. E eu participo muito das comunidades e eu vejo uma grande dificuldade de pequenas comunidades caminhar, justamente, às vezes, por não dar continuidade à missa na comunidade em que vive. Tem a bênção final, ali encerrou-se a missa. E não é assim. A missa ela é continuidade na nossa vida, como cristãos, como leigos e como filhos e filhas de Deus. Então, eu vou ler aqui alguns comentários. O Edivaldo, que é o José Rocha Lins, né? Ele diz que o Espírito Santo seja sempre nossa chama acesa, a luz que ilumina os caminhos a seguir. Depois a Fátima colocou que a luz de vocês brilhe diante do mundo. O Gesiel disse, vocês são a luz do mundo. Luiz Henrique, a igreja é continuadora da missão. A Aline, não podemos perder o brilho de Cristo. Como vamos levar a luz se a gente não for? Como salgar? A Márcia, que a luz de vocês brilhe diante do mundo. A Dalva, que nossas luzes brilhem sempre para todos. E o Hermano colocou assim, a graça que temos de ser sal e luz não pode ser desconsiderada, pois ela não nos foi entregue para apenas permanecer em nós, mas para ser instrumento de atingir a outros tantos, sendo instrumento para que a graça não se perca. Eu coloquei sal e luz, profetas da esperança e da justiça na igreja e na sociedade, sujeitos eclesiais. Aí o Luiz colocou chamados à saída de si para o serviço ao reino. A Patrícia Bastos colocou assim, vocês são sal da terra, assumir o compromisso do ser cristão por amor a Deus, somos chamados a fazer diferença como um bom testemunho onde quer que estejamos. A Marta colocou, vocês são a luz do mundo. A Adília, vocês sois a luz do mundo, que cada um de nós leigos tenha consciência de nossa missão e siga iluminando por onde passar. A Eliane, pelo batismo, Jesus nos chamou para fazermos a diferença no mundo. Através das nossas boas obras, precisamos salvar o mundo com as nossas ações. Pois a Úrsula, que já saiu, ela disse que gostou do testemunho, que ela também trabalhou mais de 30 anos como professora estadual, no Rio Grande do Sul, e logo após a minha nomeação, já me filiei ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação. A Cris colocou assim, sempre que falamos em vocação, pensamos em grandes realizações, mas Deus age na simplicidade e vai guiando as novas ações quando nos colocamos a serviço. Muito bom. Então, gratidão a todos que participaram também no chat.
Então, nós podemos agora seguir com algumas preces espontâneas, né? Com os nossos corações transbordando de alegria e gratidão, oremos a Cristo, nosso Salvador, pela vocação, missão e testemunho dos cristãos leigos e leigas do Brasil. Então, também nós abrimos aqui para que a gente possa fazer as nossas preces de forma espontânea. Eu quero pedir, então, por esses 50 anos de CNLB, né, que nós estamos caminhando para essa celebração, tantos leigos e leigas que deixaram o seu testemunho, o seu legado, que eles possam, muitos que, né, já não estão mais conosco, já fizeram a sua Páscoa, que possam, então, de onde estão, também ser luz para nós aqui, nos iluminando, nos dando a sabedoria e a coragem para que nós não deixemos morrer a profecia, como nos pede, né? Como refletimos também na nossa Assembleia desse ano. Por isso, eu vos peço, Senhor, escute a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Para que nós, como leigos e leigas, saibamos iluminar e temperar. Para que nós, como leigos e leigas, saibamos Geni, fecha o microfone, por favor. Pode continuar, Karina. Para que nós, leigos e leigas, saibamos iluminar e temperar todo esse mundo com a luz e o tempero de Deus. Senhor, escutai a nossa prece. para que possamos seguir firmes na caminhada e também incentivar outros leigos, mesmo diante das tempestades, seguir firmes, para que possamos iluminar cada um desses leigos que muitas vezes enfrentam dificuldades e que possamos ser luz no meio desse povo. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos nossos jovens, né, que possam ser inspirados pelos exemplos, pelos nossos exemplos, que sejam encorajados a assumirem a sua vocação laical no mundo do trabalho, nas universidades, no mundo da comunicação, que mais jovens possam assumir essa vocação laical enquanto um sujeito eclesial, enquanto um sujeito que está na sociedade, né? E que, para isso, possam trabalhar pelo bem comum. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pensamos também para que nós, enquanto sal da terra, luz do mundo, fermento na massa, ramos, né, da videira ligados a Jesus, a gente possa fazer com que não se perca, né, o sabor, não se perca essa luz, essa claridade, a gente também possa levedar essa massa, né, fazer ela produzir aqueles frutos, né, que
são esperados e são próprios do reino de Deus, mas alimentados sempre, olhando para Jesus, como esse domingo também nos traz, né, a pergunta feita a Pedro e aquela confissão tão bonita, tão forte, tão comprometida, de que, de fato, ele é o rei, né, o Senhor da nossa vida, e a gente nós possamos nos alimentar pela santa palavra, principalmente de Jesus, que nos encaminha para essa vida eterna, e também pela Santa Eucaristia, como foi colocado no documento 105, que a Eucaristia ela é toda social, e ela só é social também se a gente fizer todas essas ações que são encaminhadas pela nossa própria vocação de leigos e leigas. Por isso também rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Reafirmando. Pedimos, Pode falar, Sérgio. te pedimos, Pai de bondade, que toque o nosso coração, toque a nossa vida, para que saiamos do comodismo, do cansaço, da desesperança, e que possamos nascer novamente, de novo, a cada dia, com esperança, com coragem, com ousadia, com alegria, na comunhão e na participação, sabendo que a nossa missão é uma missão árdua. Jesus disse que não seria fácil, que virá o cansaço, por isso ele disse, se o seu fardo está pesado, coloca sobre as minhas costas, para que a gente possa se sentir mais livres na caminhada, para que nós possamos também olhar o mundo de uma maneira nova, olhando onde nós vamos atuar diretamente, seja com aqueles dons que nós temos, nas possibilidades onde nós atuamos, nos movimentos sociais, no trabalho, enfim, onde nós estivermos, que nós possamos também ser essa presença de profetisas e profetas, onde não nos deixemos enganar, não nos deixemos corromper, não nos deixemos levar por profecias falsas, por aquilo que muitas vezes está tão fácil de conseguir, de adquirir, com trocas, com favores, e nós sabemos que não é esse o nosso caminho. Nosso caminho é o caminho da verdade que Jesus anunciou, ainda que nos pese, ainda que custe para nós um sacrifício. Então, que Ele possa, de fato, abrir os nossos olhos, alargar o nosso coração e colocar força nas nossas pernas, nos nossos pés, para que, de fato, eles fiquem a caminho, né? Que eles estejam sempre a caminho, neste caminho que o próprio Jesus que nos chama. Por isso, te pedimos, Senhor, que escutai hoje a nossa prece. Que nós sejamos, que nós continuemos segurando firme nas nossas candeias, iluminando nossos caminhos, que sejamos também sinais de esperança nesse mundo tão repleto de injustiças, e que Deus nos elimine nesse caminho tão árduo. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Geni? Uma boa noite. Eu peço ao coração providente de Jesus, né, que dê força para nós leigos para caminhar, que a Mãe da Eucaristia interceda junto ao seu Filho Jesus por todos nós, para que nós possamos continuar na missão, na perseverança, no amor no Senhor Jesus, sempre adorando e louvando a Ele, agradecendo por tudo. Por todos os leigos, nós devemos orar, por todos os leigos, pedindo ao coração providente de Jesus que chame mais operário para a messe, que dê força e perseverança aos que foram chamados e que aceitaram os chamados. Vamos rezar por eles. Por isso, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece.
reafirmando, então, o nosso compromisso batismal como um povo eleito pelo Senhor, rezemos em plena comunhão a oração que Ele próprio nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Ó Deus, Tu és a nossa esperança, faze-nos viver neste mundo com sabedoria, justiça e um coração filial, aguardando a manifestação da vinda de Jesus Cristo. Que Ele venha completar a obra que em nós começou. Atende-nos, ó Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Oremos. Senhor Deus, animados pela partilha fraterna da palavra e da vida, conservai-nos fiéis ao Evangelho de Teu Filho, firmes na luta pela justiça e conscientes da vocação que recebemos ao sermos assinalados pelo batismo. Suscita em nosso coração o desejo de seguir comprometidos com a vida de nossos irmãos, rumo ao reino definitivo, por Jesus, irmão e Senhor nosso. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém. O Senhor te mostre sua face e tenha misericórdia de ti. Amém. Amém. O Senhor volva para ti seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. O Senhor te abençoe. Amém. E nós vamos, neste momento, acompanhar, rezarmos juntos esta oração, que é a oração jubilar do CNLB. Uma oração que é super importante, que nós vamos rezar durante esses 3 anos. E hoje, então, de maneira muito especial, gostaria que vocês rezassem conosco, acompanhando silenciosamente essa oração. Senhor Deus, somos teu povo eleito, marcado pelo batismo e vocacionado a construir a civilização do amor, anunciando o teu reino de justiça, fraternidade e paz. Vivemos um tempo de graça. São 50 anos de caminhada do Conselho Nacional do Laicato do Brasil. Agradecemos por tantas vidas doadas na construção dessa história e te pedimos que reinflame continuamente em nós o Ador primeiro, profecia, testemunho e memória a serviço do reino. Guia-nos nos passos de Jesus. Dá-nos coragem de ir às periferias geográficas e existenciais, levando esperança e consolo aos sofredores, transformando a sociedade, nossa missão privilegiada. Trabalhamos e lutamos porque depositamos nossa esperança no Deus vivo. Trabalhamos e lutamos porque depositamos nossa esperança no Deus vivo. Teu Espírito que sustentou os mártires a doarem suas vidas pela vida, anime a nossa missão de organizar o laicato no Brasil, comprometidos com o caminho sinodal da Igreja, sob o olhar amoroso da Nossa Senhora Aparecida.
por Jesus Cristo, nosso companheiro e irmão. Amém. Amém. E agora nós vamos acompanhar, então, o vídeo do hino do ano vocacional. E depois, terminar o hino, aí nós vamos abrir os microfones, vamos poder conversar um pouquinho, tá? Então, eu peço que vocês aguardem, para que a gente possa acompanhar. Subiremos a montanha qual Jesus, passaremos dia e noite em oração, ouviremos o Senhor a nos chamar a uma nova estação vocacional, e o convite para com Ele hoje está, numa igreja toda ela sinodal. Irmãos, é aqui onde arde o coração. Irmãos, é aqui onde os pés se moverão. Irmãos, é aqui como graça e oração. Desceremos da montanha com Jesus, trilharemos o caminho de Emaús, à procura de irmãos crucificados, a uma nova estação vocacional, aquecer os corações desconsolados, numa igreja toda ela sinodal. Irmãos, somos nós, uma igreja em saída, irmãos, somos nós, juventudes reunidas, irmãos, somos nós, no cuidado com a vida. Irmãos, somos nós, uma igreja em saída. Irmãos, somos nós, juventudes reunidas. Irmãos, somos nós, no cuidado com a vida. Abriremos nossos olhos em Jesus, quando Ele nos falar ao coração. Mesa pronta, pão partido e partilhado, por uma nova estação vocacional. Ele está e ficará ao nosso lado, numa igreja toda ela sinodal. Emmaus é assim, despertar a multidão. Emmaus é assim, discernir a vocação. Emmaus é assim, como graça e missão. E seremos missionários com Jesus, indo em busca destas novas gerações, com Maria pelos campos e cidades, por uma nova estação vocacional, no Espírito formar comunidades, numa igreja toda ela sinodal. Emmaus é aqui
Muito bem. Então, nós queremos agradecer assim, imensamente a participação de vocês, lembrando que é um terceiro ano vocacional, mas que nossa vocação continua para a vida toda, né? Então, esse ano vem, de fato, fortalecer aquilo que nós já somos, cristãos leigos e leigas, na igreja e na sociedade, e que possamos viver, né, esse jubileu com o nosso organismo, com o Conselho Nacional do Laicato do Brasil, nos nossos diversos ambientes aí, nós estamos espalhados pelo Brasil todo, e aqui tem uma boa representatividade também, e que a gente possa continuar anunciando com profecia, mas também com alegria. Então, não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa. Acho que é só agradecer mesmo, né, a presença e a participação de todos nessa noite. E dizer que o material está disponível, né, quem não recebeu, pode pedir que a gente encaminha o arquivo para que vocês possam replicar isso em outros grupos, em outros ambientes. Não se limitem ao mês de novembro, mas que a gente possa ir até novembro, estamos ainda no ano vocacional.